Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o vexame histórico do São Paulo. O Tricolor tomou 6-0 do Fluminense na noite dessa quinta-feira no Maracanã. É a pior derrota do São Paulo nos últimos 24 anos, só inferior ao 7-1 que o Tricolor levou do Vasco em 2001 em São Januário. Ah, Nicola, São Paulo tinha 15 desfalques, verdade, mas 6-0 foi a pior derrota do São Paulo em sua história para o Fluminense. O Tricolor tomou 3-0 no primeiro tempo, mas 3-0 no segundo tempo. Era o resultado que faltava para a crise explodir de vez na gestão de Júlio Casares, Carlos Belmonte e Rui Costa. Casares e Belmonte nem estiveram no Maracanã, e depois da partida o Luiz Gustavo foi bem duro, afirmando que existe a necessidade de os diretores do alto escalão aparecerem para colocarem a casa em ordem. Rui Costa tentou explicar a declaração do Luiz Gustavo, dá para dizer que a situação está extremamente delicada. Com um detalhe, São Paulo segue em 8º lugar e vai depender de resultados, como por exemplo tropeços de Atlético e Corinthians para se manter nessa posição que ainda pode assegurar vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Crespo foi perguntado se tem clima para continuar e desconversou. O treinador argentino também disse o seguinte, abre aspas, estou confiando no que a diretoria falou, que até dezembro teremos dinheiro para contratar jogadores, então vamos confiar. Só para arrematar de vez, a derrota por 6-0 se torna ainda mais frustrante, levando em consideração que o técnico do outro lado havia sido demitido pelo São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo. Luiz Ubeldia é o treinador do Flu, ele ainda recebe do São Paulo por conta daquela questão envolvendo a multa rescisória de 3 milhões de reais. O Germaciel, boa noite Nicola, Pedro Rocha seria uma boa para o São Paulo? Bate naquela questão da idade, de jogador com histórico de lesões, 31 anos de idade. Pedro Rocha chegou a ficar um ano praticamente sem conseguir jogar. Fez uma temporada brilhante com a camisa do Remo e está esperando por propostas de clubes grandes. São Paulo chegou a fazer proposta para tentar contratá-lo no mês de setembro. Na oportunidade não rolou porque o Remo pediu 3 milhões de reais. Faltavam poucos meses para o contrato acabar, o vínculo se encerra agora em dezembro. E aí já dá para cravar que ele não fica no Remo para a próxima temporada. O Pedro Rocha está esperando por propostas de clubes grandes, tá? O PHM era um dos que perguntava sobre Pity Martinez no São Paulo. Podemos descartar por conta da idade e da condição física. O Pity jogou nessa temporada 13 jogos, na temporada passada 10, na temporada anterior 17, na outra 20. A temporada em que o Pity Martinez mais jogou foi em 2019, quando ele entrou em campo em 44 partidas. Hoje o São Paulo vai buscar atletas que possam jogar 50, 60, 70 partidas, tá? Não é o caso do Pity Martinez. Everton Vilas Boas. Boa noite, Nicola. Você acha que o Casares pode ser considerado um dos piores presidentes do São Paulo? Eu não acho, mas respeito todo mundo que pensa assim. Por exemplo, para mim, ele é bem melhor do que o antecessor, o Leco. O Leco, sim, pode ser considerado o pior presidente do São Paulo. O São Paulo da gestão Júlio Casares viu a dívida aumentar, embora agora com pequenas reduções. Mas foi um São Paulo mais competitivo dentro de campo. São Paulo ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil, voltou a vencer clássicos, mas está longe também de ser presidente dos sonhos do torcedor tricolor, né? Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem motivos para comemorar, pelo menos em relação ao aspecto financeiro. A introdução do FIDIC garantiu uma redução na dívida tricolor e eu quero apresentar esses números divulgados pelo relatório da Outfields. A Outfields, só para você entender, é uma empresa parceira da Galápagos. Galápagos é a responsável por, junto ao São Paulo, fazer o FIDIC. O Tricolor teve uma redução de 56 milhões de reais da sua dívida em relação a dezembro de 2024 para o último levantamento divulgado no terceiro trimestre de 2025. O saldo negativo passou de 968 milhões de reais para 912 milhões. Com um detalhe importante, a maior queda nessa dívida se deu justamente em relação a dívidas bancárias, que são aquelas mais preocupantes, que causam juros enormes. São Paulo tinha uma dívida bancária de 259 milhões de reais, a última atualização apontou 216 milhões. Importante registrar, porém, que o FIDIC tem algumas amarras que obrigam o São Paulo, por exemplo, a vender atletas assim que surgem propostas. Tudo para poder bater aquilo que foi
definido, né, de forma antecipada, sob o risco de São Paulo sofrer sanções. Hora de falar sobre a faxina no River Plate. Será que algum jogador que não ficará no time argentino pode interessar ao seu time do coração? Bora para a lista. São 5 atletas veteranos. Primeiro deles, Miguel Ángel Borja, centroavante colombiano que já jogou no Palmeiras, 32 anos de idade. Borja e Gallardo nunca se entenderam muito bem. O técnico do River Plate não morre de amores pelo centroavante, era uma saída meio que natural. Pity Martinez, esse jogador já foi grande, camisa do River Plate, atuou no exterior, hoje com 32 anos de idade, muito mais reserva do que titular, também não fica para o próximo ano. Nátio Fernandes, velho conhecido do torcedor do Galo, meio atacante cerebral, aquele cara que conduz bem a bola, mas que dá lindas enfiadas, já mais veterano, 35 anos de idade. Já no Atlético havia perdido capacidade física. No River Plate foi piorando temporada a temporada, nesse ano tem sido muito mais reserva do que titular. Quero falar também sobre Enzo Pérez, o dono do maior currículo entre os jogadores citados, atleta formado no River Plate, jogador de seleção argentina, de grandes clubes do futebol europeu como o Benfica, hoje com 39 anos de idade. Também foi perdendo protagonismo, já não consegue ser uma peça importante no time de Marcelo Gallardo. O último dos atletas, Milton Casco, lateral esquerdo, pode jogar também na direita, 37 anos de idade. Importante registrar que todos com mais de 30 anos, longe de serem titulares e com salários relativamente altos. Vale lembrar também que o River Plate não tem presença confirmada na Libertadores da América do próximo ano e está cada vez mais difícil essa classificação para os milionários. Só para completar uma curiosidade, e se a moda pegar, acho que vai ter muita gente que vai se dar bem no Brasil. River Plate decidiu, de acordo com o jornal Olé, da Argentina, mudar a forma de pagamento dos salários para o próximo ano. Jogadores que ficarem terão apenas 60% dos vencimentos garantidos. Os outros 40% vão estar atrelados à produtividade. Minutos jogados, condição física como peso ideal, gols marcados em caso de atacantes, além de conquistas coletivas como títulos e classificações para torneios internacionais. O que você pensa sobre essa questão? Você paga 60% do salário fixo e outros 40% atrelados a metas. Se o São Paulo adotasse esse expediente, a folha salarial do tricolor ia cair vertiginosamente, até porque os donos dos maiores salários no São Paulo nunca conseguem se colocar à disposição. Quero fechar esse vídeo para falar sobre a possibilidade de Matias Rojas, ex-meia atacante do Corinthians, virar reforço do São Paulo. Nas últimas horas, um site que cobre o São Paulo cravou que existem tratativas entre Rojas e tricolor. Antes de gravar esse vídeo, procurei 2 dirigentes do São Paulo para saber o que há de verdade nessa história. Primeiro, contar um pouquinho sobre o momento do Matias Rojas. Desde que deixou o Corinthians, ele já peregrinou por alguns lugares sem dar certo em lugar algum. Esteve no Inter Miami, mais ou menos. Foi para o River Plate, foi mal. Depois para o Portland Timbers, também mal. Tanto no River Plate quanto no Portland Timbers, 8 jogos em cada um desses clubes e um gol marcado. Contratos curtos e rescisões rápidas. Matias Rojas, aos 31 anos de idade, está livre para escolher seu futuro. Confesso que achei a negociação meio estranha por conta da idade, 31 anos, e o fato de o Matias Rojas nunca conseguir disputar mais do que 30 partidas na temporada. Já deixei bem claro para vocês que a prioridade do São Paulo em relação a reforços para o ano que vem vai ser de jogadores com idade baixa e com potencial para jogar 60, 70 partidas no ano. Está muito longe de ser o caso do Rojas. Pois bem, perguntei ao dirigente do São Paulo, a um dos dirigentes, e ele disse esquece. O segundo dirigente ainda cravou que o nome do Matias Rojas nunca foi debatido internamente, apesar de ter sido sugerido por um empresário. Então houve uma sugestão, o São Paulo descartou logo de cara e nem tem intenção de abrir conversas com Matias Rojas, o mesmo que cobra na FIFA 44 milhões de reais do Corinthians, enquanto o Timão não se acertar com o Rojas, não vai poder registrar novos atletas. Só para completar o noticiário do São Paulo, Luciano com trauma na perna e Ferreira com edema na coxa são mais 2 desfalques do tricolor, que tem 15 baixas para o confronto contra o Fluminense na noite dessa quinta-feira no Maracanã. A última do São Paulo, o tricolor que toma dívida de R$1.900.000 com o Leandro Guerreiro. Você lembra dele? Ex-atacante do próprio tricolor. O Leandro conseguiu na justiça cobrar 20% do direito de arena durante a sua passagem pelo Morumbi.
E você acha que o São Paulo tem chances contra o Fluminense na noite dessa quinta? Gostaria de Matias Rojas no Tricolor? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.